Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marco Silva e este é o nosso episódio número 2 da série PG Mais 200. Nós continuamos discutindo, debatendo os próximos 200 anos da cidade de Ponta Grossa. Ao meu lado, Roberto Ferenzorf. Alice? Hoje você acertou, Marcos. Ah, que beleza! Mais uma vez, uma satisfação estar aqui no Portal BNT, né, com esse bate-papo hoje com o ex-presidente da Câmara, vereador Mila. Um bate-papo interessante, muitas informações importantes para os acompanhantes do Portal BNT. Bom, gente, é o seguinte, é claro que nós temos aqui trazido temas importantes para a nossa cidade. O Roberto já fez a apresentação. O nosso convidado de hoje é o vereador, também ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, mas ele é mais popularmente conhecido como o Rei do Santa Paula. Choveu muito por lá hoje e essa semana, nos últimos dias. Seja bem-vindo ao Portal BNT, Daniel Mila. Obrigado, Marcos. Obrigado ao Roberto aqui que fizeram esse convite especial. Fico muito agradecido, né, e lisonjeado pelo convite para debater a cidade de Ponta Grossa, os projetos da cidade. Não sou o Rei do Santa Paula, um mero soldado do bairro que estou sempre à disposição para tentar auxiliar. Todo mundo sabe, desde que iniciou, né, o meu trabalho como parlamentar, como vereador, Roberto que é lá do Verona sabe disso, o quanto foi transformado aquele local, né? Um dos metros quadrados mais caros da cidade de Ponta Grossa, justamente pelos empreendimentos que foram, por todo o desenvolvimento que ocorreu, com a própria estrutura e infraestrutura do próprio município, que realizou diversas obras. E é claro que nós temos muito mais ainda para melhorar naquela região. Bom, e nessa sua fala, algumas palavras são importantes para explicar o que a gente vai debater aqui hoje, que é o plano diretor. E eu usei a palavra chuva no começo porque a cidade, o estado tem sido castigado muito nesses últimos dias e o nosso tema é plano diretor. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é o que é o plano diretor e o que a chuva, por exemplo, tem a ver com isso, o que o planejamento tem a ver com isso e para que serve isso na prática. Eu vou pedir para que você responda olhando nos olhos daqueles que acompanham a gente nessa câmera que está do nosso lado. E claro, antes disso, qual é o seu envolvimento nessa questão do plano diretor? Então, para vocês que estão nos acompanhando, entenderem corretamente qual é o sentido, significado, o objetivo de um plano diretor, toda a cidade no nosso país, ela é obrigatória ter um plano diretor. O que seria isso? É um plano de desenvolvimento do seu município. Desde a parte de obras, parte de transporte, ou seja, envolve tudo aquilo que norteia o crescimento do município ou da sua cidade. O plano diretor de Ponta Grossa, né, existe um prazo, a cada 10 anos é realizado um plano diretor novo e a cada 5 anos ele é revisado. Por que existe essa revisão, Marcos e Roberto, que estão aqui comigo? Ele é justamente porque a sociedade, a cada ano, ela vai desenvolvendo e vai se transformando na sua evolução. Então, com isso, precisa ser atualizadas as legislações e, principalmente, o desenvolvimento do seu município. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma pandemia. Ninguém estava preparado para viver durante este período de pandemia, principalmente você que ficou dentro da sua residência, não poderia sair, quando saía usava máscara, tinha que ter distanciamento. Dentro do transporte coletivo foi uma situação muito delicada no município, não só de Ponta Grossa, mas no nosso país. Então um plano diretor tem que prever todas essas situações, desde parte de mobilidade urbana até uma questão de código de obras ou de construção do município de Ponta Grossa. Então ela é algo necessário para a vida da população. E quando você tem um plano diretor que ele não está bem desenvolvido, aí o seu município para de crescer, começa a retroceder, perde investimentos privados, não tem investimentos públicos, porque o município não é mais interessante como um polo de crescimento regional ou no nosso nacional, né, no nosso país. Então tudo isso é um tema de extrema relevância que nós temos que ter e o cidadão pontagrossense tem que ter conhecimento do quanto isso é valioso. Então, Mila, você falou que o plano tem que ser renovado a cada 10 anos. E revisto cada 5. E revisto cada 5. Isso. Não, ele tem que ser renovado a cada 5 e feito um novo. Um novo a cada 10.
Então, este atual que foi votado agora no final de 2022, já no final do teu mandato como presidente da Câmara, ele foi protocolado pelo ex-prefeito Marcelo Rangel em 2019. Então, de 2019 a 22, são 3 anos ali do protocolo até a aprovação. Então, já teve uma defasagem de tempos, vamos dizer assim, de quando ele foi preparado o plano. Então, ele já, quando foi aprovado, ele já ficou um pouquinho desatualizado, pensando em 5 anos, né? E 2022, então 2027 poderá ser renovado. E a cidade nos falou, o crescimento ele é muito dinâmico, ele pode ter alguma alteração em virtude de alguma grande obra. Por exemplo, pode ser um contorno norte em Ponta Grossa, a cidade pode mudar o direcionamento do seu crescimento. Com o contorno leste, aquela região lá do Caracará e o Varandas, se desenvolveu bastante. Então, pode ter essa mudança. Te pergunto, o plano que foi aprovado em 2022, ele aguentaria mais 5 anos sem uma revisão? E o que foi aprovado, ele atende à demanda mínima da cidade, essa questão de crescimento, desenvolvimento, principalmente a questão do trânsito de Ponta Grossa, da mobilidade, que é algo que quem mora aqui sabe o quanto que a gente tem dificuldade de mobilidade urbana. Então, esse plano aprovado, né, discutido bastante pela Câmara, você vê ele como pronto para preparar a cidade para esses próximos 5 anos? Olha, na minha opinião, tanto uma questão técnica, eu não sou engenheiro civil, não sou arquiteto, não sou engenheiro de tráfego, mas como eu tenho uma experiência muito grande na área, trabalho na parte de construção e nós estamos sempre debatendo isso, sempre vou na Associação dos Engenheiros, Associação Comercial, nas audiências públicas do IPLAN, do planejamento, justamente para tentar compreender como que eu posso auxiliar o município de Ponta Grossa para que ele não pare no seu desenvolvimento. Hoje, o plano diretor que está aprovado pela Prefeitura, que é aprovado pela Câmara, ele não é condizente com a realidade do nosso município. Tanto da parte de crescimento, desenvolvimento, quanto da parte construtiva. Então, o plano ele ficou mais impeditivo, ele tem várias restrições. É claro que algumas restrições são necessárias, porque antigamente se construía um prédio na beira da pavimentação. Isso nós temos aqui em Ponta Grossa, 1 metro de calçada em alguns locais. Isso é uma aberração, não pode acontecer. Mas também você não pode impedir que um certo imóvel não possa ser construído mais do que 2 pavimentos, 3 pavimentos. Vamos pegar de exemplo o Lago de Olarias, que é um tema que eu debati muito, estive recentemente com o Ministério Público em reunião. Ao entorno do Lago de Olarias, não pode construir nada, nem um pavimento, nem uma casa, nem um prego. Então, o que você faz com um investimento de mais de 16 milhões de reais, outro lago está sendo 7 milhões de reais, que transformou uma região economicamente, socialmente, porque aquilo ali eu conhecia desde a época como que funcionava aquela região, né? Era só barro, né? Era mato, o pessoal era esquecido pelas gestões. E hoje nós transformamos aquilo ali num ponto, um cartão postal, um ponto turístico. O Lago de Olarias virou um ponto turístico. Há poucos dias atrás foi instalada uma roda gigante que o pessoal está lá se divertindo, tirando foto, filmando. Todo mundo gosta do Lago de Olarias. Só que você impedir que o crescimento econômico, social e sustentável de uma região que tem uma valorização e que depende de uma infraestrutura é inadmissível. E o plano diretor fez isso. Então você pega lá, um exemplo. Eu tenho um imóvel na frente do lago. Eu quero construir vários banheiros para locação, para o pessoal ir, porque hoje não tem onde ir no banheiro. Quero construir uma lanchonete, um restaurante na beira do lago, bonito, para todo mundo ficar admirando. Não pode, porque aquilo ali virou uma área de APA, área de proteção ambiental do Lago de Olarias. Gente, se fosse para criar uma APA, faz favor, não criar seu lago. Porque o lago já transformou tudo, você já mexeu em arroio, você fez calçado, tem um monte de gente andando. Qual proteção que nós estamos falando? Que você está entrando dentro de um lote privado que tem uma função social de propriedade e está falando aqui você não faz mais nada. Então isso é algo que o plano diretor fez, que nós devemos rever agora nesta nova revisão que tem dos 5 anos e tirar esses tipos de aberrações que existem dentro do plano para que não retroceda a cidade de Ponta Grossa. Muito bem, vereador, vamos então, para você que está nos acompanhando agora, seja bem-vindo. Esta é a nossa série PG mais 200, uma série especial
do Portal BNT. Nós estamos aqui discutindo temas importantes para a cidade. Eu quero convidar você a deixar o seu comentário, a sua participação. O vereador acabou de falar de um dos temas mais importantes, ou um dos temas que mais envolve a cidade, que é a questão do Largo de Olarias, o que pode, o que não pode ser construído ali, por exemplo, e assim como envolve este pedaço específico da cidade, outros tantos pedaços específicos também estão em discussão neste que é o plano diretor. Então, deixe seu comentário, deixe a sua observação e a gente vai analisar aqui. A minha pergunta para o senhor agora, vereador, é como é que está essa questão dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta Grossa. Uma dúvida que eu tenho particularmente é sobre a composição do chamado plano diretor. Seriam quantas leis? Na verdade, é um conjunto de leis. O senhor falou que tem que ser revisado a cada 5 anos. E como é que está, então, do ponto de vista das regras do jogo? Como é que está sendo jogado este jogo no momento? Que parte da história nós estamos agora? Então, esse é um projeto muito técnico. Quando eu falo para os vereadores, para o município de Ponta Grossa e as pessoas, nós não podemos tratar isso de uma questão política, porque isso envolve um desenvolvimento muito forte do município. Hoje, como está procedendo isso? Eu realizei uma audiência pública, convoquei ali todas as pessoas, empresários, cidadãos, pessoas que participam disso daí, que tinham o interesse justamente de fazer com que a cidade continuasse crescendo. Nós tivemos problemas de questões sonoras. Moradores de prédios foram lá, olha, aqui tem uma danceteria do lado do prédio, que não tem lógica isso aqui, esse barulho, não tem nenhum isolamento. Então, tudo isso trata um plano diretor. O que você pode fazer, o que você pode implantar nesse local, tudo. E nós, através deste movimento que eu realizei, a prefeita municipal ela acabou criando um comitê de gestão de revisão do plano diretor. Então, existe um comitê, várias pessoas estão agora fazendo as suas indagações, sugestões ou reclamações, estão protocolando no município diretamente a este setor, que é esse comitê gestor, ou ao IPLAN, que daí remete a esse comitê, e eles vão fazer uma análise, assim como eu fiz com a audiência pública. Dentro dessa audiência pública, o cidadão foi lá, foi convidado, nós chamamos ele até a Câmara Municipal de Ponta Grossa e ele trouxe toda a sua indignação ou sugestão. Então, através disso daí, nós fizemos um compilado que nós vamos entregar a este comitê para que ele também possa analisar e revisar. É difícil? É difícil. Vai fazer tudo aquilo que está sendo solicitado? Não sei. Depende do plano diretor, do comitê gestor, mas a hora que vier à Câmara, o vereador também tem a oportunidade de fazer as alterações necessárias conforme essa a interpretação e aquilo que ele acha que é conveniente para o crescimento da cidade. Então ele está nesse pé, ainda não tem nada elaborado, está ainda no debate das situações, porque cada dia chega uma coisa diferente. Cada dia tem uma reclamação diferente ou uma sugestão diferente. E quem melhor, vamos falar a verdade, quem melhor para saber como cresce a sua cidade que o próprio cidadão que mora nela? Não tem outro melhor para falar assim, olha, acredito que essa via é importante assim e tal. Nós temos os técnicos, tem, mas para desenvolver o projeto. Eu acho que a sociedade tem que participar e ela tem que falar aonde ela quer que possa ter prédio, aonde ela quer que possa ter chácaras, aonde ela quer que possa ter um investimento de uma indústria. É o povo que mora aqui. Então não pode ficar na mão de meia dúzia de pessoas. Já aproveitando, Mila, falando em crescimento da cidade, né, que é o cidadão, enfim, o povo que tem que falar onde deve ser investido, para onde a cidade deve crescer, mas também quem autoriza ou quem faz esse direcionamento é o município. Por exemplo, nós temos alguns núcleos habitacionais. Tem um mais antigo, Cristo Rei, por exemplo. O Cristo Rei ele fica bastante distante do centro da cidade, aí envolve uma série de questões. Deve você ter lá a questão da infraestrutura, para quem mora lá, você pega ali o Costa Rica, a região ali indo para o Alagados, que é uma região que está crescendo bastante também. O plano diretor e esse plano aprovado, ele dá esse direcionamento se a cidade pode ser, porque nós temos um município que tem um território bastante extenso em termos de quilômetros, né? Então, de tentar delimitar, porque se você coloca um bairro, um núcleo muito distante da cidade, você tem que ter o transporte coletivo que vai até lá. Aí envolve até a questão do valor da tarifa do transporte público, que é uma outra questão bastante complexa, né? Agora, recentemente, nós vimos a aprovação de um bairro novo, que é o próprio nome, né? Bairro Novo lá na direção lá da Maltaria, lá na região lá do Santa Mônica, naquela região. Então, esse plano diretor, ele prevê essa questão de até onde a cidade pode crescer e o direcionamento que ela vai crescer?
Existe não só o plano diretor, como qualquer plano de qualquer cidade. Qual que é a grande dificuldade que nós encontramos aqui no município? Ponta Grossa tem que preencher os vazios urbanos. Então, quando você fala em vazio urbano, quando você passa na cidade, você olha assim, de uma ponta a outra, você vê aquele terrenão sem ninguém utilizar ele. É só um campo, ou é mato, ou é pastagem, ou tem algum animal. Por que esse terreno não é preenchido? Por que não tem casas construídas ali? Porque às vezes o proprietário eleva o preço lá em cima e acaba inviabilizando qualquer negócio construtivo, ou fracionamento de lote ou construção de casas. Se você for pegar planejamento do Minha Casa e Minha Vida, que é o que mais é realizado pelo governo federal, ele tem que ter um preço mais reduzido do valor do lote, senão ele não entra dentro daquele fracionamento que é faixa 1, 2, que é o que o governo federal libera as verbas. Então, hoje no município de Ponta Grossa, esses terrenos mais próximos do centro, ele tem um valor elevado e não fecha a conta para realizar empreendimento. Por isso que você vê vilas, bairros um pouco mais afastados. Mas até aí eu não vejo o problema de você criar um bairro novo, de estar mais afastado. Por que eu falo isso? Porque aí vem a competência do município dentro de um WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança, dentro de uma contrapartida, em pegar com este loteador, com este investidor, proprietário do terreno, e falar o seguinte: não vamos mais fazer vilas ou bairros, vamos fazer locais planejados. Porque o que é o interessante hoje? É você ter uma comunidade que ela circule no comércio local e não que ela tenha que vir do centro, se deslocar do bairro ao centro para vir numa loja. Então você pega a grande concentração está no centro e os bairros não estão conseguindo desenvolver. Então nós precisamos desenvolver os bairros do município de Ponta Grossa. Você vai desafogar as vias, vem trabalhar quem está aqui na região central e você vai ter valorização dos bairros. Então falta um pouquinho de planejamento, não só das pessoas que estão desenvolvendo esses empreendimentos, mas também do município de Ponta Grossa em fazer com que crie-se alternativas nas vilas. Coloque-se situações como um lago de olarias nas vilas principais. Hoje nós temos ali um local que não tinha nada. Aquilo ali valorizou monstruosamente. Então, todo mundo quer morar ali. Você quer caminhar, olha todo mundo na rede social, estou vindo correr, estou vindo fazer isso aqui. Então, quem está ali, está ficando ali. Agora você está trazendo outras pessoas ao lago. Vereador, então, falando sobre esse planejamento futuro, a gente falou sobre bairros planejados, a gente deu o exemplo ali do residencial Bem Viver, mas também falamos sobre um futuro novo centro para Ponta Grossa. Além dos planos, dos planejamentos ou das conversas, existe algo concreto nesse momento? Através do município de Ponta Grossa, eu não tenho nada de conhecimento oficial desse desenvolvimento. Existe, é claro, né, através da Associação Comercial e Industrial, um master plan que está sendo criado, através dos empresários. Alguns empresários se reuniram, criaram isso aí, fizeram ali o pagamento através das instituições privadas e estão construindo um master plan justamente para desenvolver o município de Ponta Grossa e entregar à prefeita municipal. Mas até o momento eu não tenho acesso, não vi nada, então não posso ter que confirmar oficialmente se isso está ocorrendo. Precisa? Sim. Precisa. Nós temos o Centro Velho, o Centro Novo, como qualquer outra cidade. A cidade de Ponta Grossa não pode ficar limitada sempre no mesmo local. Ela tem que ter vários pontos de desenvolvimento. E isso eu sempre defendi. A descentralização do poder público. Há uma prefeitura só com todos os órgãos ali dentro. Nós podemos criar as praças, né, de atendimentos em bairros mais afastados para que o cidadão não tenha que vir até o centro para ir na prefeitura municipal. Então, é importante isso, descentralizar para atendimento ao cidadão. E aproveitando já o gancho da pergunta, com relação ali à questão do atendimento ao cidadão, enfim, a prefeitura. Quando o Paço Municipal foi criado lá no início dos anos 80, o bairro da Ronda, dá para dizer que ele era distante do centro da cidade. Hoje ele já está emendado com o centro da cidade. E também ele é um bairro que ele liga a outro bairro, Contorno. A gente falou no início, o bairro Contorno ele se expandiu muito ali, que é a região do Costa Rica, do Gralha Azul. Gralha Azul. Ali ampliou muito a quantidade de casas, enfim, a população. Quando você sai ali da prefeitura no final da tarde ou da Câmara de Vereadores, você vê o fluxo de carros que tem naquela região. Ele trava, né, a região ali da rodoviária, enfim. Então, entendo que já o Paço Municipal não cabe mais ficar centralizado naquele espaço ali. E a Câmara de Vereadores também. Eles têm a Receita Federal, enfim. Então, teria que já pensar em um outro local, ou se mudar o Paço Municipal, ou parte deles, né? É um local que eu vejo assim que o município perde, enfim, um espaço que é nobre,
os terminais de ônibus. O terminal de ônibus seria um espaço importante para você colocar alguns atendimentos à população, a parte de IPTU, enfim, aqueles atendimentos, ou o próprio pedido de asfalto para conserto do buraco da rua, enfim. Então, os terminais de transporte coletivo é um local que seria de fácil acesso ao cidadão e que também ajudaria para descentralizar esse movimento. O que você pensa sobre essa questão do passo municipal e a utilização melhor desses espaços dos terminais de ônibus? Roberto, esse é um tema muito importante quando você fala de terminal de transporte coletivo ou transporte coletivo. Eu fui um vereador muito atuante em cima dessa questão de contrato e da licitação do transporte coletivo. Por que isso? Nós, lá atrás, tínhamos um problema muito grave, que os terminais eram regidos e mantidos pela empresa do transporte coletivo. Então, não poderia se fazer nada sem autorização dela. Ao passar do tempo, para tentarmos baratear a passagem, a prefeitura acabou assumindo as despesas desse terminal e a manutenção dele, e agora ela tem totalmente a autonomia de fazer o que bem entender dos terminais. Então, o que você citou neste momento, eu já cobrava isso lá atrás, que essas praças de atendimentos, praças da cidadania, pudessem ser colocadas nos terminais de transporte coletivo. Porque são as pessoas que muitas vezes não têm condições, não têm tempo, não conseguem vir até o município, até a prefeitura, para estar fazendo esses tipos de atendimento. Então isso você iria facilitar a vida dessas pessoas. Para o município seria muito bom também, porque a pessoa quer pagar o seu IPTU, ela quer manter em dia as suas contas. Só que com o dia a dia, você levanta às 6 horas da manhã, vai chegar às 7 no trabalho, o horário do almoço é lá, daí você vem tarde, quando você vai ver a prefeitura está fechada. Então você tem que facilitar, o município, ele tem que ajudar o cidadão, ele não pode atrapalhar. A partir do momento que o município atrapalha o crescimento, atrapalha o cidadão, nós estamos indo ao contrário daquilo que prega e rege os entes públicos. Então nós teríamos que facilitar através desse tipo de atitude. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que chegou agora. Este é o nosso especial PG mais 200, onde nós estamos discutindo assuntos interessantes para a cidade de Ponta Grossa. Está conosco hoje, aqui nos estúdios, o nosso colunista e também membro vitalício da casa, Roberto Felizoves. E, é claro, também está conosco o vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores, um conhecedor profundo da Câmara de Vereadores, dos seus meandros e também da tramitação do plano diretor especificamente, vereador Daniel Mila. Para você que quer participar, deixe o seu comentário aqui, mande a sua participação. O vereador já falou que ainda é possível você participar, e é claro que todos os assuntos que nós estamos debatendo aqui são do seu interesse. Então, eu peço para que você mande a sua participação, deixe o seu comentário, deixe a sua contribuição. Afinal, nós é que construímos a cidade. E aí eu vou para a nossa pergunta agora, e eu peço sua licença para fazer esse tipo de pergunta, e me sinto à vontade de fazer essa pergunta ao senhor, porque são 3 mandatos consecutivos, e é claro que o senhor vai buscar um próximo mandato, quem sabe. Nesse sentido, tendo pela importância do plano diretor, é muito grande, envolve toda a cidade em todos os aspectos, e isso passa pela Câmara de Vereadores em todos os momentos. E aí é uma pergunta muito do Marcos, que acompanha a Câmara diretamente. E eu vejo muitos projetos relacionados a... Tenho visto muita discussão na Câmara relacionada a comportamento, relacionada a homenagens, moção de aplauso. Temos levantamentos específicos lá sobre... Nós publicamos recentemente um levantamento sobre as indicações, o orçamento... Como que eu posso dizer? Que é aquele que... Impositivo. Isso. Emendas impositivas. As emendas impositivas, mas eu vejo muito pouco produção específica de alguns ou da casa como um todo para a gente não nominar. Então a minha pergunta para o senhor é, vereador Daniel Mila, o senhor que ocupa agora a vice-presidência da Câmara de Vereadores, já acompanhou outras legislaturas. Nesse caso em específico, nesses anos que o senhor tem visto, nós temos perdido um pouco de representatividade e mais, temos perdido um pouco de qualidade nesse debate. Está faltando envolvimento dos vereadores, dos seus colegas nessa discussão, porque são temas fundamentais para a cidade. O senhor acha que falta um pouco mais de qualidade nesse debate? Veja, Marcos, é muito difícil falar do que falta deles, mas eu posso falar para você o que eu tenho, né? O que tem em mim e o que falta também no vereador Daniel Mila.
Passei por 3 mandatos, então peguei vários vereadores, vários parlamentares, são 2 prefeitos, o Marcelo, que foi prefeito, reeleito, depois a Elizabeth. Então, nós temos um conhecimento muito técnico. A minha área, sou formado em Direito, minha pós em Direito Administrativo, fiz vários cursos relacionados a essa situação, 2 vezes presidente da Câmara. Então, o meu perfil é muito mais técnico do que populista. Eu prefiro, e vou ser bem sincero com vocês que estão nos acompanhando também, ser um vereador que fala, ele faz pouco projeto do que fazer projeto que não presta para nada. É chover no molhado, que nem diz. Enxugar gelo. Então, existem projetos que talvez tenham relevância para quem está protocolando, mas, na minha opinião, não tem. Então, não vou falar de vereador A, B ou C, mas as pessoas que estão acompanhando em casa estão vendo o que está acontecendo. Então, eu prefiro debater plano diretor, debater investimentos da cidade, debater projetos de leis que tenham um contexto coletivo do que fazer simplesmente uma coisa para atender A, B ou C. Isso quem perde é a população. Então a população no momento de votar, ela tem que ter a consciência que muitas vezes votar no seu amigo ou votar porque o cara fez algo A, B para ela especificamente, vai ter o reflexo futuro, que é o que você acabou de citar. Pessoas que muitas vezes estão trabalhando sem pensar na coletividade. E é isso que eu acho que é o errado no meio político. Então eu tenho uma visão muito diferente. Minha visão é macro, eu sempre debato coisas importantes que possam vir a somar com o município de Ponta Grossa. Já aproveitando a pergunta, Mila, semana passada teve aqui o cantor Alexandre Pires, esteve em Ponta Grossa apresentando e foi entregue a ele uma mansão, um título, alguma coisa, né? No meu entender, sem cabimento algum, né? Porque um cantor lá de Minas Gerais vem para Ponta Grossa se apresentar, claro, cobra o ingresso, enfim, faz a parte dele como artista, bem reconhecido, né? Então eu vejo que não faz sentido algum em Ponta Grossa entregar um título, alguma coisa pro Alexandre Pires ou qualquer outro cantor a nível nacional, independente do que ele seja, né? De popular ou não. E tem um outro assunto que esse foi aprovado, e tem outro assunto que foi rejeitado pela Câmara de Vereadores, que é a atualização da planta genérica. No meu entendimento, um assunto fundamental e importante para o crescimento da cidade, embora as pessoas não entendam muito bem o que é isso. Não queiram, né? Não queiram entender, mas enfim. Entendem e talvez não queiram mostrar que entendem. Mas a Câmara tem que fazer esse debate de forma responsável, aprovar ou não, mas não foi aprovado. Você falou agora há pouco sobre a questão dos vazios urbanos, né? E, de repente, não seria uma discussão entre a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, tem vazio urbano, vamos pegar ali, voltando ali a região do contorno. Você pega em frente ao Atacadão, tem um espaço enorme, como tem nos outros na cidade, em outras regiões também. O proprietário, enfim, por qualquer motivo, não quer construir, não quer vender. Não seria o caso de se aprovar uma questão do IPTU progressivo. Se eu não quero construir, quero deixar ali para valorizar, então tem que pagar mais sobre isso. Já teve essa discussão dentro da Câmara, ou esse projeto que não foi aprovado previa isso? Olha, eu estava como presidente da Câmara no dia que foi rejeitado esse projeto da revisão da planta genérica. Eu sei que eu recebi muitas críticas, tanto de pessoas próximas, de empresários, de moradores, de todos relacionados a essa situação. E eu sou muito técnico, como eu falei para vocês, e encarei com uma naturalidade muito grande quando nós falamos da revisão da planta genérica de valores. Por que isso? Nós temos imóveis na própria Nicolau Clipeu Neto, em outras avenidas principais da cidade de Ponta Grossa, que o cara paga R$50 por mês de IPTU. Isso não tem lógica. O imóvel na Nicolau Clipeu Neto tem imóveis que são alugados por 10 mil por mês, 12 mil, 15 mil por mês. Então nós temos que fazer, quando fala de uma revisão, e daí assim, veio a oposição, né? Ou pessoas que não eram só oposicionistas, mas falando, olha, a pessoa que não tem condições financeiras vai pagar um... Não, a revisão, e até mesmo de quem já fez construções de 5, 6, 7 anos atrás, esses já estavam atualizados. Nós estávamos falando de imóveis antigos, que está concentrado na mão de poucas pessoas do município de Ponta Grossa. Ou seja, pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, que ajudaram a fomentar para que rejeitassem a atualização da planta genérica de valores. Então isso foi um desserviço ao município de Ponta Grossa. Eu enfrentei com uma naturalidade porque eu sei tecnicamente o que eu estava fazendo. E tinham vereadores que não conhecem do tema, não entendem
e muito menos estudaram para estar votando, e com receio da pressão popular ou de qualquer outro tipo de coisa, eles votaram contra. Se você tem argumento e conhece o que você está votando, eu posso sentar com vocês e debater tranquilamente este assunto, porque eu sei o que é bom para a minha cidade, o que é bom para o meu município. E as pessoas têm que entender que nem sempre o que é bom para a população é bom para a cidade, e nem sempre o que é bom para a cidade vai ser para a população. Neste caso, o IPTU. O IPTU, a planta genérica, se aumenta a planta genérica, não é bom para a população, mas é bom para o município que ela está revisada e vai ter o real pagamento daquilo que é necessário, que não agregava a todo mundo. As pessoas que eram isentas não pegavam, pessoas que já tinham construído há mais de 6 anos já estava atualizada. Então, se ia atualizar, assim, um exemplo. Décio Monteiro Lobato tem um terrenão enorme à esquerda lá, que eu não vou citar nomes. Que a atualização do IPTU do cara era para pagar uns 15 mil por mês. O cara pagava uma miséria. Agora, o coitadinho, a pessoa que não tem condições, que tem a casinha dele, está lá sofrendo assalariado, já está atualizado. Ele tem que pagar certo. Por que o grandão não pode pagar também? Nesse caso, se o senhor me permite, nós já estamos avançados na nossa entrevista, nós vamos encerrar com essa pergunta, e eu vou fazer uma pergunta, calma, deixa você fazer mais perguntas, preocupe. Nesse caso, eu preciso fazer essa seguinte pergunta. Eu tenho visto muito, e eu tenho aprendido muito com as pessoas, no que se diz respeito ao poder da comunicação. Então, por mais que eu tenha uma história ruim, e isso tem acontecido muito no Brasil, por mais que eu tenha uma história ruim, eu tenho uma retórica muito boa, e eu acabo usando dessa retórica boa para enganar as pessoas. Nesse caso, eu não vou usar apenas esse caso específico, porque eu cheguei particularmente, eu nem deveria contar essa história, mas eu cheguei particularmente na prefeita Elizabeth, logo que houve essa não aprovação, e eu falei, prefeita, houve um erro de comunicação, era a minha opinião. Marcos falou isso para a prefeita Elizabeth. Houve um erro de comunicação na maneira como foi levada essa situação para conhecimento das pessoas e tudo mais. Mas a minha pergunta para o vereador Daniel Milla, para quem já esteve na presidência da Câmara tantas vezes, e aí falando do que nos leva para a política, lembrando que o ano que vem é um ano de eleição, nesse caso específico, voltando a falar da composição da casa, até mesmo os vereadores eleitos estão se deixando levar pelo poder econômico e pela maneira, pela história bonita que se conta. É isso que o senhor acabou de dizer? Olha, muitas pessoas têm medo, e eu não vou citar nomes, mas muitas delas têm medo da opinião da população no modo geral. Então não é nem questão de poder econômico ou alguém que vá lá e faça qualquer pressão em cima disso, mas são pessoas que não têm posicionamento. O político, por mais ruim que seja o debate, para mim, a minha opinião pessoal sempre foi essa e nunca vou tirar. Eu tenho posicionamento. Se eu não tiver posicionamento, no outro dia me tirem da Câmara Municipal e acabou o meu mandato. Se eu chegar lá e falar que esse projeto, se isso aqui é um copo d'água, para mim ele é um copo d'água e vou voltar sendo um copo d'água, até que você me prove ao contrário. Errar eu mando, eu vou falar, não, então eu errei e vou mudar o meu voto. Mas caso isso, eu sempre vou manter o meu posicionamento independente de pressão de quem vem ou o que vai fazer, porque eu confio naquilo que eu faço. A partir do momento que eu não tiver confiança, eu não posso ser um político. Então, falando em política, Milla, então você está no 3º mandato, agora em 2024 são 12 anos aí na Câmara de Vereadores, como presidente, enfim. Se você fosse prefeito hoje, Ponta Grossa completou 200 anos, uma cidade antiga, qual que seria o seu projeto para a cidade, assim, para deixar como legado para Ponta Grossa? O que você vê, assim, com deficiência da nossa cidade? Uma cidade que está crescendo bastante, enfim, na área industrial, está evoluindo nos últimos anos. O que você mudaria na cidade para transformá-la? A cidade de Ponta Grossa precisa de modernização. Nós temos uma cidade antiga, com prédios antigos, pontos históricos, mas ela não pode deixar de ser moderna. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que são países mais antigos que a cidade de Ponta Grossa. Você pega a Roma, a Itália. A Roma é uma estrutura muito antiga, mas se você for ver, a modernização deles é enorme, tem de tudo. Então você pode agregar com aquilo que você tem no seu município com uma modernização e fazer com que a sua população seja muito bem atendida.
Existe como nós fazermos isso? Tem. Não é difícil, não custa, porque hoje o setor privado ele quer investir nos municípios. Daí entra as leis de PPP, Parceria Pública-Privada. É só você abrir o espaço e, como eu falei anteriormente, quanto menos o município ou a autoridade política colocar o dedo, mais desenvolvimento vai ter a sua cidade. Então são situações, Roberto, que a cidade de Ponta Grossa é um canhão para desenvolver. Só precisa fazer da maneira correta. Gente amiga, gente querida, eu nem vou além. Depois dessa, eu ia até citar um exemplo relacionado ao Wi-Fi, mas acho que deixa. Vamos para uma próxima oportunidade. Este é o Portal Boca no Trombone. Meu nome é Marcos Silva, estou ao lado do Roberto Ferreira-Alves. Ele é nosso colunista e também nos ajuda, nos enobrece com a sua presença aqui no nosso episódio especial sobre os 200 mais, onde a gente debate um pouquinho sobre o futuro da cidade de Ponta Grossa. Neste episódio em específico, nós tivemos a honra de receber aqui conosco o vice-presidente, vereador da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, parlamentar, Vossa Excelência, vereador Daniel Mila. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Roberto, a todos vocês que estão acompanhando aqui no BTN. É um prazer estar aqui, trazendo, é claro, sempre as novidades do Poder Legislativo e aquilo que é bom para o cidadão pontagrossense. Roberto, muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço e a visita do Mila. A gente sempre troca ideias, dialoga, porque a gente sempre discute, né? Faz parte do Sindicato dos Servidores, que o debate de ideias, por mais que você não tenha convergência na ideia, você tem que debater para chegar num senso comum, naquilo que é melhor para o cidadão, enfim, melhor para a cidade. E o Mila sempre teve o debate, nem sempre convergiu, mas sempre teve o espaço. E é importante ter o espaço do debate. E aqui também o espaço do debate, o espaço para que as pessoas possam colocar suas ideias. O que o Mila colocou é muito importante para que as pessoas entendam um pouco o que é a nossa cidade, o que o poder público pode fazer e o que o poder público não deve fazer para o desenvolvimento da mesma. Esse é o propósito do portal Boca no Trombone. Nós somos o BNT Online, o portal que mais cresce em Ponta Grossa e toda a região. Para vocês, muito obrigado. Até a próxima.